Olá, muito bom dia. Está começando o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira maravilhosa e abençoada por Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muita informação, curiosidade, é claro, e aquele bate-papo muito especial no seu rádio e também no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o associativismo rural, que é um modelo de organização social e econômica onde produtores rurais se unem em associações para alcançar objetivos comuns, como aprimorar a produção, fortalecer a comercialização e defender seus interesses. Essa união de forças visa garantir maior participação, solidariedade e desenvolvimento para os membros da comunidade rural. Antes de mais nada, boas-vindas aqui aos nossos convidados, também nossos amigos de bancada. Rogério Serrano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Denilson, bom dia, Daniela, bom dia, Assi, bom dia, Felipe, bom dia, Jandim, bom dia para você que está nos assistindo. Bom dia, Daniela Costa, bem-vinda. Bom dia, Denilson, bom dia para vocês aí de casa, bom dia, Rogério, bom dia, seu Assi, bom dia o pessoal das externas. E o bom dia também para o nosso convidado de hoje, o senhor Assir, ex-presidente da Associação de Produtores Rurais, o Córrego do Bugre, aqui no município de Aimorés. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui nessa manhã. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos, o Rogério e a Daniela, a todos os ouvintes da Rádio FM. Nossos convidados já foram apresentados, então, sem perder tempo, roda a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama. Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro. Então sejam todos bem-vindos. Nosso Agro no Rádio já começou nessa quarta-feira e contando com o apoio cultural de Terra Viva, Soluções Ambientais, WM Topografia e Ótica Casa do Povo. Rogério, percebeu aí a nossa colega de óculos? Isso aí, Denilson, hoje ela está com óculos lá da Ótica Casa do Povo. Tô bem na fita para você que tá chegando na idade igual a mim, não enxerga mais nem de perto, nem de longe, passa lá na Ótica Casas do Povo. E ela comprou 2 óculos de uma vez só, né, Daniela? Tem até mais ali, né? Para todos os gostos. Ótica Casa do Povo. Um para de perto, um para de longe, um para meio perto e meio para meio longe. Um para de noite, um para de dia, né? É para tudo, né? De fato. Mas a solução é Ótica Casa do Povo. Com certeza, passa lá. Queremos agradecer também nossa grande parceira Multivix. Pois é, Denilson, lembrando que o polo de Baixo Guandu está com nova direção. Vamos conferir? Bora lá. Impulsione o que há de melhor em você no Veste Multivix. Você escolhe entre cursos presenciais ou EAD e ainda pode ter 50% de desconto no curso todo. Essa é sua chance de impulsionar a sua carreira. É muito simples, anota aí. Faça a prova online ou use sua nota do Enem. Chegou a hora de conquistar a carreira dos seus sonhos. Vem ser Multivix. Inscreva-se em multivix.edu.br. Agro no Rádio, o programa que você está ouvindo nessa quarta-feira, metade da semana, pelo rádio, na Aliança FM e também, claro, no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o associativismo. O associativismo que permite que os pequenos produtores se fortaleçam, superem desafios e enfrentem a concorrência de forma mais eficaz. E através da união, os produtores rurais podem obter melhores preços por seus produtos, reduzir custos e aumentar a sua renda, melhorando assim a qualidade de vida no campo. E no programa Agro no Rádio de hoje, nós vamos falar mais sobre a importância do associativismo rural e como essa união de produtores pode impulsionar o desenvolvimento econômico nas comunidades rurais. E para participar dessa prosa agradável, estamos recebendo o ex-presidente da Associação de Produtores Rurais do Córrego do Bugre, produtor de café Conilon e proprietário da GV Beneficiamento e Secagem de Café, o nosso amigo Assir Vicente. Assir, agora sim, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Denilson. A gente já montou uma pequena empresa lá no Córrego do Bugre, a GV. Então a gente está atendendo todos os produtores lá, secando o café, pegando o café lá na própria lavoura, leva, seca, a gente limpa o café, entrega ao produtor.
Assim, já que você falou sobre aí a sua empresa, né? A empresa do seu filho, como é que ela é? A empresa é do meu filho e junto nós dois somos parceiros da empresa, entendeu? A gente trabalha junto, é familiar. Muito bem. Falamos então aqui na chamada que o senhor foi presidente da Associação do Bugre. Fui presidente da associação, ela começou em 2012 e em 2016 a gente conseguiu o primeiro trator e agora em 2024 a gente conseguiu o segundo trator e em 2025 a gente recebeu o trator. E como é que funciona? Adquiriu esses tratores, essas máquinas como? Primeiro foi a fundação do Banco do Brasil, pela o BNDES, e o segundo foi emenda parlamentar. E como é que teve início essa associação lá? A gente fez assim um grupo e precisava de o Córrego do Bugre produzir mais, atender os produtores, e a gente se formou essa associação e está dando certo. Que bom. O Rogério está aqui cutucando aqui, querendo fazer uma pergunta para você. Fala, Rogério. Fica à vontade. Assim, fala para nós como começou a associação, né? Foi a partir de quem? Como é que foi? A ideia foi como? Lá é o seguinte, Rogério, a gente tinha necessidade de ter uma associação no Córrego do Bugre. Aí a gente juntou lá 12 pessoas e se formaram a Associação do Córrego do Bugre. Deixa eu chamar a Daniela para a conversa também. Daniela, como é que a Associação de Produtores Rurais pode contribuir para a preservação ambiental nas propriedades rurais? É interessante, né, Denilson? O pessoal dos moradores do Córrego do Bugre, eles viram a necessidade de crescimento. Assim como se vê a necessidade de produtividade e crescimento para enriquecer aquela comunidade, a partir desse movimento, você também vê a necessidade tanto do crescimento como das preservações, quanto das medidas ambientais, né? E a associação é muito importante para isso, porque se você se une, você consegue dialogar melhor com os moradores e consegue passar melhor as informações. Então, esse aspecto, né, desse movimento de associação, ele é muito importante para a associação que se vê disposta a contribuir com o meio ambiente. Então, isso vai favorecer de inúmeras maneiras. Assim, como é que uma associação de produtores pode trazer benefícios para o nosso município ou até mesmo na região? Hoje a gente traz o benefício porque as horas de trator são bem mais baratas do que um trator particular. Hoje você consegue, a gente tem um trator mais pequeno, a gente consegue a R$130 por hora. E o trator maior a 180, enquanto você vai pagar um trator particular, é R$250 a hora. Mas o associado tem direito, paga para a associação? Como é que funciona isso? Não, o associado paga mais barato esse preço. Agora, se for uma pessoa particular, é difícil atender pessoa particular, sempre é associado. Então, os tratores ficam à disposição dos associados? À disposição dos associados, que faz parte da Associação do Córrego do Bugre. Diga, Rogério, está pensativo aí? Não, é importante dizer que esse particular que ele está querendo dizer é o não associado, né? Então, acredito que esse preço mais barato para o associado é justamente para incentivar a pessoa a fazer parte da associação. Qual a importância, já que você tocou nesse assunto, Rogério, qual a importância de ser um associado? Denilson, eu sempre falo que só tem duas maneiras de você ser grande. Ou você nasce grande, ou você se une a outras pessoas para se tornar grande. E a associação é a forma mais simples e mais rápida do pequeno produtor tornar-se grande. Ou seja, é a forma que ele vai conseguir máquinas e equipamentos com mais recurso, com um preço melhor, é onde ele vai conseguir ter um melhor atendimento, uma assistência técnica, porque muitas vezes um pequeno produtor não tem condições, um exemplo, de pagar uma assistência técnica. Ele estando numa associação, a associação pode contratar essa assistência e ele dá uma contribuição. Ah, entendi. Né? Então é a forma que ele tem. O Denilson, sendo um produtor grande, um exemplo, tem condições de contratar sozinho. Mas o pequeno não. Aí ele se une, mas também tem condições de contratar aquela mesma empresa com a mesma qualidade.
Importante explicar isso aqui, né? Assim, agora, os serviços oferecidos pela Associação de Produtores Rurais a seus associados, como é que são feitas essas reuniões, essas decisões tomadas aí? Como é que funciona? Lá é o seguinte, a gente faz a reunião e põe em ata, sempre 60 dias, até 2 em 2 meses, aí, 4 meses a gente faz a reunião e pode, tudo coloca em ata. Quando a gente recebe uma emenda parlamentar, essas coisas assim. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio, nessa quarta-feira, metade da semana. Bem-vindo, você que está chegando com a gente agora. Rogério, daqui a pouco tem um quadro especial, o Agro Amigo, né? Se preparando aí, né? Com certeza, Denilson. Não pode faltar, porque é a turma que até fica aguardando a gente. Tá, né? esperando aí daqui a pouquinho, então, o Agro Amigo, aqueles abraços especiais para quem nos acompanha. E vai ter abraço para o seu Paulo Laurentino hoje? Com certeza, tá lá ligadinho assistindo a gente. Pois é, ô Rogério, aproveitando então, aqui já a gente tá conversando aqui, a Daniela tá querendo falar também, né, Daniela? Tá ansiosa para falar hoje, hein, minha filha? Como é que tá? Não, eu estou poupando as Tá descansando palavras hoje? nesse dia, estou descansando a voz. Pois é, minha gente, esse é o nosso Agro no Rádio, todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Ô Rogério, com a escassez da mão de obra no campo, a Associação de Produtores Rurais passa a ser uma alternativa para a sustentabilidade da agricultura na nossa região? Com certeza, Denilson. A gente fala muito aqui da escassez da mão de obra. Sim, né? direto. Que também não é só no campo, né, Denilson? Sim, a pra gente todo lado. pode ver que na cidade também... Até no comércio, né? No comércio, está faltando todo tipo de profissional. Mas no campo é maior, Denilson. E o que a associação ela ajuda muito nisso? O ACI pode comprovar, existe no campo a troca de dias que a gente fala. Já falamos aqui sobre isso. Sobre isso. Então, o que acontece? Muitas vezes o produtor, ele precisa de uma mão de obra, ele vai, atende o outro produtor para depois ser atendido. Então, a agricultura familiar e a associação, elas ajudam muito nessa deficiência de mão de obra. Principalmente, Denilson, quando precisam de uma mão de obra qualificada. Como assim? Às vezes o produtor ele precisa de um grupo de pessoas que entende de uma colheita de café, que não vai estragar a lavoura dele, vamos dizer assim. Então o produtor colhe a lavoura dele, quando ele vai colher a do produtor vizinho, ele também tem o mesmo cuidado. Sim. Né? Para não prejudicar a próxima produção. Então, a associação ela é importantíssima na questão da mão de obra e ajudar na sustentabilidade no campo. Então, nesse caso, é mais vantajoso trocar a mão de obra do que pagar alguém para fazer? Isso, porque ela está escassa. Eu preciso de um serviço, o Denilson também. O Denilson vem, me ajuda, eu vou e ajudo o Denilson. Então, o que acontece? Nós temos uma mão de obra mais barata e mais qualificada. Pois é, falou e disse Rogério Serrano, engenheiro agrônomo, e está por aqui também Daniela Costa, nossa engenheira ambiental. E o convidado de hoje, mostra aí, Felipe, mostra aí. É o Acir, ex-presidente da Associação de Produtores Rurais do Córrego do Bugre. E agora, então, chegou o momento do nosso Agro Amigo. Vai lá, Rogério. Pois é, Denilson. E hoje nós temos um representante aqui do Córrego do Bugre. Então, gostaria de mandar um abração para o José Cláudio Diniz, o Zé Cláudio, que assiste a gente, tá? Isso aí, abraço aí. Zé Cláudio, um abraço. Zé Cláudio, que é produtor rural ali no Córrego do Bugre. O Marcinho Basílio, inclusive, Denilson, produz um arroz IR muito bom, viu? Bom saber, ué. Você que quer um arroz IR de qualidade, Marcinho Basílio. Um abraço, Marcinho, no Córrego do Bugre. E também pro Ronald Vidal, o Roninho. O Roninho, que é produtor no Córrego do Bugre. Roninho, isso mesmo. Isso aí. Roninho, um abraço e obrigado pela audiência. Roninho havia até falado comigo que assistiu todos os programas mesmo. Assiste. E tá gostando muito. Manda um comentário lá. Um abraço, Roninho. Rogério, vamos chamar de novo aí as empresas que apoiam o nosso programa? Essa parte, Denilson, é muito importante, inclusive para você que quer participar do nosso programa e ser um colaborador, tá? A Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais, a WM Topografia, a Ótica Casa do Povo. Não esqueça, gente, óculos não é brincadeira, tá? Óculos precisa ter qualidade, proteja seus olhos. E a Multivix Faculdade Presencial e EAD. Lembrando que o Polo de Baixo Guandu está sob nova direção. Um abraço para a professora Neiva.
De volta, Agro no Rádio, programa que você ouve toda quarta-feira às 11 horas da manhã, chamando a Daniela para conversa. A Daniela hoje tá de pouca conversa, né, Rogério? Tá falando muito hoje não, né? Ela não fez, acho que o download O café, não tomou café hoje, Daniela? Eu não, você já me deu café. Cadê o hoje? café? Eu não tô Nem a vendo xícara tá aí, caneca nenhuma rapaz. aqui na minha frente. Aqui, gente, tem que pedir aquele café de novo, lá da onde? Lá da associação, lá, ó. Ó, Sabores do Alto, José, Fovenil, estamos aguardando vocês e gentileza, hein? O cafezinho para nós tomar aqui. Daniela tá sentindo falta do café aqui, minha O gente, ó. Rogério não tá nem deixando eu fazer a propaganda do café, nem deixou eu completar. E vocês ficam falando que eu tô Então economizando a voz. fala, Daniela, fala do café, fala. O melhor café da região, Sabores do Alto, lá da Associação do Alto Capim. Daqui a pouco só a Ci também vai trazer lá da Associação do Córrego do Bugre também, pra gente fazer propaganda. Como é que é o nome da do café. empresa lá? GV? GV. Fala no microfone, seu Assi, fala aí, vai. GV, beneficiamento e secagem de café. Muito bem, telefone de contato, e qual é? É o 33 99 878 1905. Repetindo. 33 99 878 1905. Agora sim. Daniela, a Associação de Produtores Rurais pode se organizar para ajudar os associados a se regularizarem ambientalmente? Denilson, eu vou responder essa pergunta com um exemplo. Nós tivemos... qual foi o ano, Rogério, da mobilização? Nós tivemos uma mobilização feita pela Fundação Renova para reconstituição das áreas florestais dos pequenos produtores rurais no interior. Então, eles tinham um projeto e esse projeto precisava ser divulgado, né? E esses produtores rurais, eles precisavam aderir a este projeto. Era o produtor que gostaria de participar para reconstituição de áreas florestais. E esse projeto teve uma participação fundamental e muito especial das associações de produtores rurais, porque eles se reuniram e, através da reunião dessas pessoas, desses pequenos produtores, foi-se capaz de sensibilizar essas pessoas com mais facilidade. Então, eles são de uma tremenda importância, porque a fala entre eles, a comunicação entre eles é muito mais fácil do que você ir porta a porta, né? Não que você não faça isso, mas quando se reúne tem uma precisão muito melhor. Dentre outros aspectos, né, que facilita a reorganização. E um dos pontos para a adesão nesse programa da Fundação Renova era que todos os produtores rurais eles tivessem aquele CPF da propriedade regularizado, que é o CAR, né? O Cadastro Ambiental Rural. Então, todos esses aspectos ambientais que precisavam ser observados foram transferidos aos produtores rurais por meio das comunidades que tinham associação. Denilson, só para complementar o que a Daniela disse aqui, a associação tem a capacidade de ser uma representante legal de todos os seus associados. Então, o que acontece? Aquela informação que você iria levar para 20, 25, 30 produtores, a associação pode encarregar de fazer isso. E adiantar questões de documentos, passar essas informações, antes até de levar o profissional lá no local. Então, a associação ela também tem a capacidade de organizar todas as funções ali dentro da comunidade. Então, é muito importante para você que está nos ouvindo e nos assistindo, saber que uma associação bem organizada, ela pode ser o representante local daquela comunidade. Ou seja, a comunidade não o representante de qualquer outro órgão. Vamos supor, a Daniela deu um exemplo aqui de uma empresa que estava fazendo um projeto. Então, essa empresa não iria lá conversar com uma pessoa, ela ia conversar com um grupo de pessoas. Entendi. Então, a associação representa um grupo de pessoas. Então, ela fortalece aquele local.
E um aspecto também importante é que o seu Assir comentou sobre os tratores, a forma com que ele recebeu. Então, as emendas parlamentares, os projetos desses órgãos que financiam as associações, eles têm exigências. Dentro dos projetos também são observados vários pontos no quesito ambiental que eles precisam ser regularizados para que essa associação possa receber esses benefícios. Pois é, pessoal, você que está chegando com a gente, fica ligado, porque daqui a pouquinho tem a cotação da semana e tem também a previsão do tempo. Não é isso, Rogério? Isso aí, Denilson. Previsão do tempo, que a gente está percebendo que o tempo tem ficado frio, né? Mas vamos aguardar, daqui a pouco a gente passa mais detalhes. Aproveitando aqui o momento, mandar um abraço especial para o Ender, gerente da GV Beneficiamento e Secagem de Café. É isso, Assir? É isso, é isso. Vamos continuar então com o assunto aqui. Entrega lá esse telefone lá pro Assir, fazendo favor. Tá ao vivo aqui, não tem problema mostrar não, deixa rodar aí. O Assir, como é que a Associação de Produtores Rurais do Bugre pode ajudar seu associado a diminuir seus custos de produção? Hoje é o seguinte, é só procurar a associação do Córrego do Bugre, nós estamos prontos sim para prestar o serviço bem mais barato do que um trator particular. Rogério, agora para você essa pergunta aqui, o Assir foi rápido e rasteiro na resposta dele ali, né? Aproveitando, vamos emendar outra pergunta então aqui. A Associação de Produtores Rurais pode se organizar para fornecer uma assistência técnica de qualidade para seus associados? Inclusive você comentou agora há pouco, começou a comentar, né? Termina aí. Lembrando que a assistência técnica, ela tem que estar acessível ao pequeno, ao médio e ao grande produtor. Uhum. E para você ter uma assistência técnica de qualidade, e principalmente, vamos dizer assim, do setor privado, certo, a associação pode ajudar muito. Uhum. Por quê? Porque ela pode contratar essa empresa e repassar os custos para os associados, o que não fica pesado. Uhum. Vou dar um exemplo, Denilson. Vamos supor que você vai contratar um serviço agronômico. Só que para você contratar o Denilson sozinho, você iria pagar, um exemplo, gente, R$600 num dia de serviço desse profissional. Uhum. O que acontece? O pequeno produtor, ele não gasta, esse profissional não fica um dia inteiro na propriedade dele. Uhum. A associação poderia cobrar ali R$100 de cada associado, exemplo, né? E aquele associado ter aquele mesmo profissional atendendo ele. Entendi. Então, a associação ela é importantíssima para levar essa assistência técnica, essa mão de obra qualificada a seus associados. Se tira uma dúvida minha aqui, não sei se é assim que funciona, mas o associado, ele contribui mensalmente. Não, lá na Associação do Córrego do Bugre não tem cobrado do associado, não. Uhum. Só prestado o serviço mais barato para o associado. Tá, mas quem custeia, quem paga então esse trabalho lá? Por exemplo, gasto lá com petróleo para abastecer o trator, para fazer o trabalho? Lá é o seguinte, a gente presta o serviço, a pessoa paga a hora e o dinheiro a gente mantém. Faz um caixa? Faz o caixa. Uhum. A associação hoje já tem o caixa dela, tem dinheiro na caixa, hoje é aplicado, entendeu? A associação hoje, graças a Deus, a Associação do Bugre, ela está tranquila, tem sua renda bem organizada. Tem o seu dinheiro, paga se o trator precisar de um pneu, ela vai e compra. Se precisar do óleo, ela vai e compra. E nós temos dinheiro em caixa. Isso porque ela já está em andamento há mais anos, né? Uhum. As associações que estão começando, eu tenho o caso de outra associação que eu venho acompanhando. Uhum. Quando tiver tudo pronto, gente, eu anuncio para vocês. Vai falar nome e tudo aqui, né? Então, esses grupos que estão se formando em associação, eles mantêm esses valores mensais para manter a documentação, para fazer algumas atividades, até que ela esteja se mantendo sozinha, né? Como é o caso da Associação do Bugre. Para explicar isso que o Assi está falando, o que acontece? Como eles já possuem máquinas, as máquinas elas se mantêm e o dinheiro, vamos dizer assim, que a associação não tem lucro, a gente chama de sobra. Entendeu? A sobra, ela custeia isso que a Daniela falou aqui. Entendi. As documentações, um contador, né, uma assistência jurídica. Agora, quando uma associação está começando, como ela exemplificou, alguém precisa custear. Então, os próprios associados precisam, né?
Lembrando que é rateado entre eles, então esse custo fica bem pequeno diante, né? Se fosse uma pessoa sozinha bancando tudo. Assim que fala. É o seguinte, quando nós começou a associação, nós não tínhamos dinheiro para nada. A associação não existia nem no papel. Nós colocamos no papel e registramos tudo. Nós tivemos o apoio do Laticínio na época. O Laticínio pagou para nós o documento. Eu pedia dinheiro aos comerciantes da cidade para começar a associação. Então, a associação não foi fácil para começar, não. E nem barato para registrar, Ela né? não caiu do céu. Então, hoje, muita gente... o Arcir e tal... Mas saber o trabalho que deu e o tanto que eu corri atrás. Pedia dinheiro e patrocínio para começar. Hoje não. Hoje a associação, ela tem condições de se manter, ela compra, ela paga tudo direitinho, mas o começo foi difícil. Pois é, Rogério, então qual a força de uma associação organizada? É simplesmente uma comunidade que não vai ficar pedindo ajuda em outros lugares, porque uma associação organizada, ela consegue manter a sua comunidade andando. Eu falo que um exemplo na questão de máquinas, né? Que eles possuem lá e podem possuir ainda mais. Eu sempre defendi o quê, Denilson? Que a gente precisa delegar a força para as associações e para o produtor. Sim. A gente tem que tirar a concentração, né, da força de um lugar e entregar ao produtor e às associações. Por quê? Porque você vai estar diversificando, você vai estar deixando, um exemplo, a máquina onde ela deve ficar, você vai estar ajudando diretamente quem conhece, gente, as necessidades do córrego do Bugre é a população do Bugre. Sim. Quem conhece as necessidades da população de Itabaúna é a população de Itabaúna. Então, quem conhece a realidade do local, do córrego, é o morador daquele local. Então, a associação é muito importante nisso, em ser escutada. Por quê? Porque ela sabe as necessidades. Então, o que acontece, Denilson? Quando você quiser ajudar uma associação, é importante você ouvi-la. Sim. Não falar assim, sim, nós vamos mandar isso aí para aí. Não, mas peraí, né? Você sabe se é isso aí que eles precisam? Então, é muito importante escutar uma associação. Promover reuniões, né? E hoje a Associação do Córrego do Bugre, hoje nós já temos o terreno próprio comprado já com dinheiro que nós trabalhamos com os trator. Já foi comprado o terreno próprio. Não foi ganhado, não foi comprado. É muito importante, Denilson, agora para a gente exemplificar. Muitas pessoas às vezes querem ajudar, até de boa fé, uma comunidade, um grupo de pessoas, né, uma associação de produtores, e fala assim, eu estou enviando determinado equipamento para vocês, mas é preciso saber se aquela comunidade, se aquela associação está precisando daquele determinado material. Sim. Ou se é prioridade. Por isso que é importante escutá-los. Sim. Né? Porque eu falo que muitas vezes um presente caro pode se tornar um presente indesejado. Sim. Você vai mandar uma máquina, uma colheitadeira de arroz lá para o córrego do Bugre. Vai funcionar, Saci? Vai funcionar, que nós estamos com necessidade de uma colhedeira de arroz lá, para colher o arroz IR. Eu achei que lá não tinha produção de arroz IR. Não tem. É uma novidade, então, né? Nós temos já produção de arroz IR. O Bugre foi um grande, na época da década de 80, colhia muito arroz. Lá, no caso, eu tenho muita vaz de arroz, eu tenho vizinho lá que colhia 1000 sacos de arroz, porque por causa do preço e apoio, foi acabando a plantação de arroz. Então a falta de apoio acabou o pessoal desanimando, né? Agora nós estamos voltando a tentar de novo conseguir uma máquina para colher arroz, para poder ajudar o povo lá, para poder nós alavancar de novo a cultura de arroz e IR. É muito importante isso que o Assi falou, gente. Quem vai dizer o que o produtor vai produzir é o mercado. Às vezes as pessoas falam assim, não, que vocês têm que produzir, um exemplo, tá, Denilson? Banana. Sim.
Mas se o mercado não está favorável, se o custo está muito baixo, o produtor não vai produzir. Não vai. O que tirou a Aimorés do mapa do arroz IR foi o quê? O preço e a competitividade na época, principalmente com arroz do Rio Grande do Sul. Uhum. E o que está voltando hoje à produção? Por quê? Por causa do sabor do arroz IR. É bom demais. Porque a competitividade em termos de viabilidade financeira, se você for concorrer com os outros, o arroz de fora, Denilson, você pode ver que ele é mais caro, mas ele é mais saboroso. Sim. Então as pessoas estão dispostas a pagar a mais porque é um produto mais saboroso. E agora, com apoio cultural de Terra Viva Soluções Ambientais, WM Topografia, Ótica Casa do Povo e Multivix, vamos à cotação dos principais produtos agrícolas da nossa cidade. Vai lá, Rogério. Isso aí, Denilson. É importante lembrar que alguns produtos estão baixando devido ao período de safra. O leite que tinha dado uma pequena alta veio a dar uma baixa também, Denilson. Então vamos lá, o leite ele variou de R$ 2,70 a R$ 3,00 o litro, tá? O café Conilon ele variou de R$ 1.050. O café arábica, preço pago aqui na região, R$ 1.650, baixa, tá, Denilson? Tá tendo uma baixa semanalmente, estamos no período de safra, um período de colheita e toda semana está baixando. A vaca gorda deu uma leve alta, Denilson, R$ 272,00 a arroba. O boi gordo, uma leve alta, R$ 289,50. E o milho em grão, a saca R$ 61,27. Vamos então à previsão do tempo. Vai fazer mais frio aí, Rogério? Como é que está a situação? Ou vai chover? Podemos ver que foi uma semana bastante fria, está sendo, né, Denilson? Mas, infelizmente, não temos previsão de chuvas, né? Chuvas para molhar nossa lavoura e dar aí uma melhorada na situação. As mínimas são de 18 e as máximas 28. Rogério, até agora em Aimorés, já choveu quanto, hein? Denilson, de 1º de janeiro até hoje, já temos 600 milímetros de chuva acumulados. Estamos dentro da média histórica, tá? Lembrando que a gente passou um janeiro muito chuvoso, né? A gente não lembra porque já está seco, né, Denilson? É verdade. Mas choveu muito em janeiro, então manteve essa média histórica. Rogério, mas teve um período aqui em Aimorés, não sei se é 4 ou 5 anos, córregos secaram, né? Falta de chuva. Não sei se você lembra disso. Secaram e trouxeram até problemas para abastecimento, né? Abastecimento humano. Mas isso aí é coisas que a gente já comentou aqui no programa, que podemos também ajudar nessa prevenção, mas se Deus quiser, esse ano não vai precisar. E a região de Caparaó, continua frio por lá? Muito frio. A gente tem informações que os termômetros variaram de 3 a 4 graus. É frio demais. E na nossa querida Mata Fria, tá, Denilson? Tá frio. Continua variando entre 7 e 8 graus os termômetros lá. Abraço para o nosso informante lá da temperatura, né? Abraço, né, para o João Sérgio e para a Esther. E obrigado pelas informações. Ô, Rogério, nosso programa está chegando ao finalzinho. Você tem mais uma pergunta para fazer para o Assi, para a gente encerrar aqui? Sim. Ô, Assi, você agora, né, é proprietário de um secador e presta serviço para a comunidade local, né, com secagem e beneficiamento de café. Você acredita que a GV, Secagem e Beneficiamento de Café, que é a empresa que você está montou com seu filho, com a sua família, pode ajudar a comunidade ali a fazer um café com mais qualidade, quem sabe até uma bebida daqui a uns anos? Eu acredito, Rogério, que a gente começou agora e hoje os crones de café hoje está dando bebida, né? Então, com a qualidade do café hoje, a gente futuramente pode pensar nisso aí. Então, a gente está começando a dar o primeiro passo. Então, a gente pode chegar lá, tá bom? Pois é, pessoal, infelizmente o nosso Agro no Rádio está chegando ao finalzinho nessa quarta-feira, mas não tem problema não. Semana que vem, no mesmo horário, às 11 horas da manhã, a gente volta, não é mesmo, Rogério? Isso aí, toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, fique ligado, porque aqui o bate-papo é descontraído, mas as informações são sérias. Daniela, mais uma vez, muito obrigado, semana que vem voltamos.
Aguardamos vocês. Um bom dia para vocês, um bom trabalho para vocês que estão no campo e é um prazer mais uma vez estar aqui. E o nosso convidado de hoje foi o Assir, ex-presidente da Associação de Produtores Rurais do Córrego do Bugre. Assir, foi um prazer te receber aqui no programa. O prazer todo meu. Eu quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Aliança e todas pessoas que estão ouvindo, que levam também para casa essa oportunidade de estar aqui hoje também nessa entrevista. E lembrando você que acompanha pelo rádio, pelo YouTube, o nosso programa não é palestra e também não é debate, né? O programa é uma prosa agradável que nós, apresentadores e comentaristas, realizamos com você, ouvinte, telespectador, parceiro e amigo. A gente fica por aqui. Um forte abraço para você. Obrigado, Jandinho. Obrigado, Felipe. E na semana que vem voltamos com muito mais. Até lá!